Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Por gentileza, vamos deixar aberta a Bíblia nessa passagem. Nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Pedimos, nosso Deus, iluminação. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, que possamos ver, ó Deus, a riqueza da tua palavra e que ela seja aplicada pelo teu Espírito Santo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês recordam, Paulo escreveu essa carta para a igreja dos Tessalonicenses com alguns objetivos. Primeiro, agradecer a Deus pelo bom andamento da igreja. O livro de Atos, capítulo 17, nos relata como Paulo esteve na cidade e durante algumas semanas pregou o evangelho ali, com o surgimento de novos convertidos que Paulo congregou, discipulou e organizou em igreja. Paulo foi obrigado a fugir da cidade por causa das perseguições. Tentou voltar algumas vezes para continuar o trabalho de edificação daqueles novos na fé, mas foi impedido de retornar. Estava muito angustiado porque queria ter notícia dos seus filhos da fé. Manda Timóteo. Timóteo volta trazendo boas notícias de que os irmãos, apesar das perseguições, continuam firmes, andando nos caminhos de Deus, e trazendo também algumas perguntas que os tessalonicenses gostariam de fazer a Paulo, já que Paulo tinha passado pouco tempo entre eles e não tinha dado tempo, oportunidade para que fizesse um discipulado completo. Além disso, Timóteo também traz à atenção de Paulo alguns outros assuntos que Timóteo entendia eram necessários que Paulo tratasse para o crescimento da igreja. Não podendo estar presente, o apóstolo Paulo escreve essa que nós conhecemos como a primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele agradece a Deus pela vida da igreja. No capítulo 1, explica os motivos pelos quais ele não retornou à igreja, parte do capítulo 1 e capítulo 2, e a partir do capítulo 3 ele começa a tratar dos assuntos e dos temas que são do interesse da igreja. E nós chegamos aqui no capítulo 5, onde Paulo atende a um pedido, ou responde a um pedido da igreja, para que ele falasse a respeito dos tempos e das épocas da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia tratado desse assunto no capítulo anterior, respondendo a uma pergunta dos Tessalonicenses a respeito da situação dos que estivessem mortos quando Cristo voltasse. O que é que aconteceria com os crentes que já morreram? Talvez mortes recentes na comunidade tivesse trazido essa preocupação aos crentes de Tessalônica. Cristo estava para voltar, como Paulo havia ensinado, mas alguns de nós já morreram. O que é que vai acontecer com eles quando Cristo voltar? Paulo responde isso no final do capítulo 4, que foi a nossa última mensagem, onde ele diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois, juntamente com os vivos, que serão transformados, com corpos gloriosos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Mas agora os tessalonicenses querem saber quando vai ser isso. Quais são as épocas, quais são as ocasiões, os tempos em que a vinda de Cristo haverá de acontecer. O que Paulo faz aqui no capítulo 5 é dar uma resposta a esse pedido e falar da necessidade de vigilância, de que os tessalonicenses e todos os crentes estejam preparados para não serem apanhados com a vinda repentina e de surpresa do dia do Senhor. E Paulo se encaminha para o final da carta, trazendo recomendações gerais, conselhos para toda a igreja. O nosso alvo nessa noite, então, é tentar expor todo o capítulo 5, naturalmente não poderá ser em detalhes por conta do tempo, mas pelo menos cobrir o material que nós podemos cobrir para que sejamos todos edificados e possamos aprender. Em primeiro lugar, também, a questão do tempo e da época da vinda do Senhor Jesus, que Paulo trata nos versos de 1 a 3. Ouçamos a leitura. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. O verso 1 nos diz que a pergunta, o pedido dos tessalonicenses, foi que Paulo falasse sobre
os tempos e as épocas referentes ao dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que é tirada do Antigo Testamento e que você encontra nos profetas como Isaías, Jeremias, Oséias, Joel e Amós, e que se refere àquele grande dia de Deus em que ele virá para julgar o mundo, punir os ímpios e salvar o seu povo. Os cristãos tomaram esse conceito e o transferiram para Jesus Cristo. Já que Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e que Deus entregou a ele todo o julgamento, o dia do Senhor se refere ao dia da vinda de Jesus Cristo para fazer juízo no mundo e para salvar o seu povo. Os crentes de Tessalônica queriam saber quando esse dia haveria de acontecer. As duas palavras que são citadas aí no verso 1, no que se refere aos tempos e às épocas, são duas palavras diferentes no grego. A primeira palavra é a palavra kronos, que significa o tempo que você mede com relógio. E a segunda palavra é a palavra kairos, que significa oportunidade ou tempo apropriado. A gente não deveria forçar aqui uma distinção. Paulo está usando essas duas palavras como sinônimos. Na verdade, o que os tessalonicenses queriam saber é: conta para nós em que ocasião, em que momento ou quando se dará o dia do Senhor, esse grande e terrível dia do Senhor. A resposta de Paulo é surpreendente. No verso 2, ele diz: vocês não precisam que eu escreva sobre isso. Vocês não precisam que eu escreva sobre isso. Paulo está dizendo isso porque ele está consciente de que quando esteve lá, ele havia falado a respeito do assunto. Por isso que ele diz aqui no verso 2, vocês sabem perfeitamente. Não precisa que eu escreva, porque vocês sabem perfeitamente. Eu ensinei e vocês aprenderam. Mas como bom pastor, Paulo sabe que o segredo do aprendizado é a repetição. Então, mesmo que ele esteja consciente de que já havia ensinado a respeito desse assunto, ele atende ao pedido dos tessalonicenses e diz o seguinte: primeiro, que o dia do Senhor, ele vem como ladrão de noite. A metáfora é muito clara. A ideia, a figura de um ladrão vindo na calada da noite, fala de surpresa, fala de algo inesperado, algo não bem-vindo, não grato e algo violento. Assim será o dia do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Ele não inventou essa comparação. Quem fez essa comparação em primeiro lugar foi o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 34, quando ele estava falando a respeito da sua própria vinda, dizendo aos discípulos: cuidado, porque eu virei como ladrão de noite. Paulo conhecia o ensino de Jesus, ele está repetindo aqui, dizendo: então, vocês querem saber as épocas e os tempos do dia do Senhor? Então, o que eu posso dizer é que ele virá como ladrão de noite, ou seja, inesperadamente. Ninguém sabe o dia ou a hora, ninguém sabe a ocasião, ninguém sabe o momento em que virá, mas que ele virá, com certeza virá, e virá de forma inesperada, abrupta, virá de forma imprevisível, virá de surpresa e de maneira não grata. Isso é claro, Paulo está se referindo com relação ao mundo. Para o mundo, de fato, a vinda do Senhor Jesus será assim, mas para os cristãos, não necessariamente, como ele vai dizer mais adiante. A segunda comparação que Paulo faz para responder a pergunta sobre as épocas e os tempos da vinda do Senhor está no verso 3, ele se refere à vinda do Senhor e os efeitos dela como as dores de parto a uma mulher que está grávida. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu acompanhei o nascimento dos meus quatro filhos, e a Minca teve todos eles de parto normal. E ela grávida, e nós sabíamos mais ou menos, tínhamos uma ideia de quando seria, né, o nascimento dos meninos, e tudo bem, o barrigão, tudo ótimo, tudo tranquilo, paz e tranquilidade, e de repente começam as contrações. Eu lá no relógio, marcando o tempo de uma contração para outra, né? Que à medida que vai diminuindo, significa que a coisa está chegando. E na hora que ela diz, me leva para o hospital, então não tem volta, né? Chegou a hora, vem mesmo, né? Pelo menos na minha época era assim, na nossa época era assim que as crianças nasciam, né? Parto normal. Hoje em dia já mudou bastante, mas naquela época era assim. Então, da mesma forma que as dores
elas vêm a uma mulher que está grávida, as dores de parto, assim que chegam, assim também será o dia do Senhor. A ilustração quer dizer que ele virá de maneira irreversível, você não vai poder parar aquele dia, e ele vem trazendo repentina destruição, é o que diz aí o verso 3, quando o mundo estiver dizendo paz e segurança, está tudo bem, não existe um Deus, ou se existe nós não nos importamos com isso, quando a humanidade se sentir segura, quando menos esperar, exatamente então a história com suas dores de parto dará à luz ao filho, o filho virá naquele momento em que não é esperado pelo mundo, e ele trará, diz aí o apóstolo Paulo, repentina destruição, uma destruição imediata, rápida, ligeira, dos ímpios, dos incrédulos, dos inimigos de Deus, daqueles que se levantam contra Deus, e Paulo diz no final do versículo 3, de modo nenhum eles escaparão, não terão chance, oportunidade nenhuma, acabou. A oportunidade é até a vinda de Cristo. No dia da vinda de Cristo, não escaparão. Algumas pessoas pensam em segunda chance, pensam em uma oportunidade depois disso, depois da vinda de Cristo. A Bíblia é muito clara, de modo nenhum escaparão. Então essa é a resposta que Paulo dá ao pedido. Quando será? Quais são os tempos e as épocas do dia do Senhor? Paulo diz, nós não sabemos quando ele voltará. Quando será o dia do Senhor? Mas nós sabemos o seguinte, é como um ladrão que vem de noite e é como as dores de parto para uma mulher que está grávida. Com isso ele dizendo da violência, da maneira súbita e imprevisível em que Jesus Cristo virá. As palavras de Paulo poderiam provocar uma certa apreensão nos seus jovens leitores, no meio daqueles novos convertidos ainda não completamente familiarizados com todas as doutrinas do Evangelho. E talvez, pensando nisso, o apóstolo Paulo, do verso 4 até o verso 19, assegura àqueles novos convertidos de que ele não está falando deles, que essa destruição súbita não é para os crentes em Jesus Cristo, mas para os ímpios, para aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que se afastam de Deus, ignoram a Deus e não querem saber de Deus. Para eles está reservada a ira de Deus naquele dia. Paulo, então, aqui na seção que eu vou ler, ele assegura aqueles crentes de que eles não estão incluídos entre aqueles que serão destruídos na vinda do Senhor Jesus. Vejam, começando, note que Paulo começa com mas, no verso 4, né? Mas, ou seja, em contraste com o que eu disse, repentina destruição, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão. Porque vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Quando o Senhor vier, haverá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, vocês não estão nessa categoria. É o que ele está dizendo aqui. E Paulo dá dois motivos pelos quais ele dá um motivo pelo qual eles não estão nessa categoria. No verso 5, porque todos, aliás, no verso 4, vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa. Esse é o primeiro motivo pelo qual eles não serão destruídos repentinamente no dia do Senhor, sem que haja escape. É porque eles não estão em trevas. Estar em trevas significa estar em ignorância a respeito de Deus, não conhecer a Deus, não conhecer o Evangelho, e não somente isso, viver nas trevas do pecado, imoralidade, incredulidade. Vocês não estão em trevas, diz o apóstolo Paulo, porque quando eu estive aí e preguei o Evangelho, vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês largaram a idolatria, vocês se voltaram para o Deus vivo, vocês creram em Cristo,
Vocês não são mais como os pagãos que estão na ignorância. Portanto, vocês não estão reservados para o dia do juízo, porque vocês não estão em trevas, para que o dia apanhe vocês de surpresa, como um homem que fica dormindo de noite e é apanhado de surpresa como ladrão. Aquele dia não vai pegar vocês de surpresa, porque vocês não estão mais em trevas. Na verdade, segundo motivo, no verso 5, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Com isso, Paulo quer dizer que eles foram iluminados, assim como o sol ilumina o dia, eles foram iluminados pela verdade. Agora eles conhecem a Deus. A luz brilhou nos seus corações, a verdade dissipou toda a treva. A verdade aqueceu os seus corações, seus olhos foram abertos, eles conhecem a Deus, estão arrependidos dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, eles não são da noite. Paulo usa essa metáfora aqui, dizendo que nós não somos da noite e nem das trevas. É assim que a Bíblia descreve o crente. O crente não é alguém que anda em trevas, não é alguém que anda de noite, no escuro, sem saber para onde vai, mas ele recebeu a luz da verdade, a luz de Cristo que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, diz Paulo, vocês não serão apanhados de surpresa naquele dia, vocês não serão destruídos repentinamente, sem escape, como os outros que vivem em trevas e na ignorância. Em seguida, Paulo fala das consequências disso. A Bíblia é sempre assim. Deus fez isso por vocês, agora andem de acordo com isso. Na verdade, essa é a principal diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Nas outras religiões, você tem que fazer alguma coisa para que Deus lhe aceite. No cristianismo, Deus primeiro lhe aceita e aí diz: faça alguma coisa. É o que está acontecendo aqui. Paulo diz: vocês não são mais das trevas, vocês foram iluminados. Agora, pois, verso 6, agora, pois, porque vocês foram iluminados, não durmamos, duas coisas, não durmamos como os outros, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam, nós, porém, somos do dia. Já que vocês foram iluminados, andem como filhos da luz, não durmam. Dormir aqui não é morrer nem pegar no sono. Dormir aqui é viver no pecado, como os homens que não conhecem a Deus, que estão nesse sono da ignorância, no sono embalado pelo prazer do pecado, na dormência espiritual, que não conhecem a Deus. Não durmam, diz o apóstolo Paulo, não andem como eles, Deus já lhes iluminou. Agora, pois, não durmamos, porque os que fazem o que não presta, Paulo diz aqui, faz de noite. Na minha época era assim, quando a gente queria beber, quando queria ir para a zona de prostituição, quando queria sair para dar tiro em placa, como eu fiz muito, ou sair para brigar, tirar racha, partir para o palco com outras pessoas, a gente fazia isso de noite, né? Hoje em dia não, a gente já acorda de manhã, já tem gente fazendo isso, né? Hoje em dia não tem hora para a turma fazer o que é mal. Mas na época de Paulo, na minha também, o mal era feito geralmente de noite. E Paulo diz: vocês não são mais da noite, vocês não estão mais em trevas, vocês já foram iluminados, vocês andam como cidadãos em plena luz. Então vivam de acordo com aquilo que Deus já deu para vocês. Essa é a primeira exortação. A segunda está no final do verso 8. Ele diz: revistam-se da couraça da fé, do amor, e tomem como capacete a esperança da salvação. Aqui a figura já muda, mas da mesma forma Paulo está indicando a consequência do que Deus fez por nós. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz do conhecimento da verdade do Evangelho, nos trazendo salvação, redenção e vida eterna. Como consequência, eu tenho que viver não como quem está dormindo, mas como quem está acordado e vivendo de dia. E não somente isso, eu tenho que ser como um soldado que vestiu a couraça da fé e do amor e tomou como capacete a esperança da salvação. Paulo está fazendo uma citação do profeta Isaías. Significa simplesmente, Paulo está dizendo, se revista das virtudes de Cristo, se revista daquilo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Vigie e esteja preparado, já que vocês não serão mais condenados e não serão destruídos no dia da vinda do Senhor Jesus.
E para encorajar os irmãos, Paulo diz no verso 9, a seguinte expressão que para muitos pode não cair bem. Ele diz assim, primeiro, olha o contexto, vocês não durmam como consequência de terem sido iluminados, no verso 6, e se revistam da couraça da fé do amor e tomem o capacete da salvação, final do verso 9. Porque, está dando a causa para fazer isso, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo encoraja aqueles irmãos com a doutrina da predestinação. Nem todo pastor faz isso, né? Mas Paulo encoraja aqueles novos convertidos com a doutrina da predestinação. Tomem a couraça da justiça, vistam o capacete da salvação, andem de dia, porque Deus destinou vocês para a salvação e não para a ira, para receber o castigo da ira que Ele vai derramar no dia do juízo, quando Ele repentinamente destruirá os ímpios sem escape. A doutrina da eleição e da predestinação é base de grande conforto para o cristão. Paulo usa essa doutrina aqui para confortar aqueles irmãos, para assegurá-los de que eles não serão destruídos no dia do Senhor. Deus não destinou vocês para a ira, mas para obter a salvação mediante Jesus. Aliás, Paulo já tinha dito isso no começo da carta. Quem acompanhou a série sabe, no capítulo 1, verso 4, Paulo diz assim: irmãos, eu estou seguro de que vocês são eleitos de Deus. Por que essa segurança? É porque Paulo via na vida dos tessalonicenses os efeitos da graça salvadora: fé, amor, esperança, santidade, perdão, abandono dos ídolos, conversão, arrependimento. Paulo podia dizer com convicção: vocês são eleitos de Deus, eu vejo o efeito da salvação em vocês. E agora ele volta ao assunto. Deus não destinou vocês para a condenação, mas para obter a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, verso 10, morreu por nós, para que, quer vigiemos, significa quer estejamos vivos, quer durmamos, significa quer estejamos mortos, vivamos em união com Ele, na vida e na morte, somos de Cristo. Aliás, essa é uma das perguntas do catecismo, não é? Heidelberg. Qual é o teu maior consolo na vida? Meu maior consolo na vida e da morte é que eu pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Cristo morreu por nós para que, quer morramos, quer vivamos, nós sejamos dele. Porque ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação através do seu sacrifício. Verso 11, Paulo conclui dizendo: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Usem estas palavras, diz Paulo, essa doutrina que eu acabei de ensinar para vocês, que ela seja um motivo de consolo e edificação para vocês. Eu dou ênfase a isso porque eu sei o quanto essa doutrina ensinada na Bíblia, da eleição e da predestinação, ela é mal compreendida e acusada por pessoas que não entendem a Bíblia, ou que entendem, mas não querem aceitar o que a Bíblia diz. Longe de ser uma doutrina que traz raiva de Deus, que considera Deus injusto, ou que acha que nos aniquila e tira a nossa liberdade, ela é um motivo de grande conforto e consolo e edificação para a vida da igreja. É esse o uso que a Bíblia dá a essa doutrina. E se Paulo usa dessa forma, que nós então não imputemos ao apóstolo Paulo qualquer erro ou má intenção ou um equívoco ao usar essa doutrina para abençoar a igreja e para trazer consolação. Dito isso, o apóstolo Paulo parte para conselhos para a igreja, e aqui nós temos algo extraordinário. Ele acaba de falar da vinda de Cristo. Ele diz que a vinda de Cristo vem como ladrão de noite e como a hora de uma mulher dar à luz, inesperado, de surpresa. Ou seja, o próprio Paulo tinha expectativa de que Cristo voltasse ainda nos seus dias. Aqui no capítulo 4 ele diz assim: nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Nós, ele está se incluindo, ele tinha a expectativa de que Cristo voltasse ainda durante o seu tempo de vida. Ele tinha essa expectativa. Ora, se Paulo esperava que a vinda de Cristo se desse em algum tempo no futuro próximo, ele não precisava fazer o que ele está fazendo aqui. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo para a igreja: bom, vocês vão trabalhar, vocês vão pastorear uns aos outros,
vocês vão cuidar uns dos outros, vocês vão seguir a vida normal de vocês. Hoje pela manhã, quando eu estava expondo Marcos 13, eu estava contando quais são as datas as datas mais conhecidas que foram marcadas para a vinda do Senhor Jesus. E vocês lembram que uma das datas mais conhecidas foi o ano 1000, quando se pensou que Jesus Cristo haveria de voltar, 1 milênio depois da morte de Jesus, depois do nascimento dele. Então, alguns fizeram uns cálculos lá e disseram que Cristo vai voltar 1000 anos depois do seu nascimento. Aí teve gente, soltaram os presos, não é? Gente que vendeu propriedade, perdoou dívida, não é? Assim, estavam certos que Cristo haveria de voltar. Cristo não voltou e tiveram que pegar os presos tudo de novo, não é? Uma confusão medonha, não é? Quem vendeu propriedade, vendeu. Então, Paulo não tem essa atitude. Paulo não tem essa atitude. Ele sabe que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Mas ainda assim ele diz à igreja, enquanto ele não vem, nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer, vamos seguir nossa vida. Eu não sei que figura da história, eu devia ter pesquisado isso, é atribuída a Lutero, mas não é certeza. Muita coisa é atribuída a Lutero e Calvino, mas é fake news, não é? É meme. Nem sempre o que está na figura, nos dizeres, corresponde com a imagem, né? Mas tem um dito que é atribuído a Lutero, de que ele disse assim, se eu soubesse que Cristo ia voltar amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Porque a minha vida corre absolutamente normal. E é o que Paulo está fazendo aqui. O Senhor Jesus virá como ladrão de noite, mas enquanto ele não vem, vamos trabalhar. E aqui ele dá conselhos, orientações e instruções à igreja. Em 3 categorias. Primeira, com relação aos líderes, do verso 12 até o verso 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Nessa primeira parte das instruções, Paulo pede que os irmãos da igreja tenham a seguinte atitude para com os seus líderes. Primeiro, que tenham grande apreço, verso 12, e segundo, que tenham em máxima consideração com amor, verso 13. Ou seja, tenham grande estima, grande consideração, com amor, para aquelas pessoas que, nas palavras de Paulo, trabalham entre vós, que vos presidem e que vos admoestam. 3 coisas que refletem o trabalho pastoral e que mostra que Paulo tinha preparado uma liderança e deixado a igreja de Tessalônica já com presbíteros e pastores, cuja função era trabalhar entre a igreja, pastoreando, visitando, aconselhando, instruindo, presidir no Senhor, corrigindo, disciplinando, dando orientação e admoestando. A palavra admoestar não significa só repreender, mas significa também encorajar. Essa palavra grega tem esses 2 significados. Então esse era o trabalho dos líderes, e era um trabalho da mais alta importância. Por isso, Paulo diz, por conta do trabalho deles, não é por causa do ofício, não é porque são pastores, presbíteros, não, por causa do trabalho que eles fazem, vocês tenham estas pessoas em máxima consideração e apreço com amor. O livro de Atos, capítulo 17, que narra a fundação de Tessalônica, cita o nome de alguns destes líderes prováveis, Jason, Secundo, Gaio, que estavam entre aqueles que serviram o apóstolo Paulo lá na cidade de Tessalônica. Paulo termina dizendo no verso 13, lá no final do verso 13, vivam em paz uns com os outros. Ele está se referindo aos membros da igreja e à sua liderança. Vivam em paz, para que a igreja possa prosseguir. A segunda categoria de instruções tem a ver com diversas situações que haviam na igreja. Aqui o que a gente vai encontrar é que, mesmo que essa igreja fosse uma igreja recém-começada, ela já tinha todos os problemas de uma igreja grande. Todos os problemas de uma igreja grande. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? O pessoal diz assim, olha, as igrejas antigas, elas são mais problemáticas do que as igrejas novas. Não, é problemática do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Já ouvi alguém dizer assim, olha, plantar igreja é para os fracos. Difícil mesmo é você revitalizar uma igreja antiga. Não, a dificuldade é a mesma.
A igreja de Tessalônica havia sido fundada há pouco tempo, e lá você vai encontrar gente desordeira, gente que está se vingando de outro, gente preguiçosa que não quer trabalhar, e gente fraco na fé, que são aqueles que Paulo fala aqui. Tive um presbítero lá, quando eu era pastor da igreja suíça, evangélica suíça de São Paulo. Eu fui pastor lá durante 7 anos. Tinha lá um suíço, era muito engraçado, né? Tinha um jeito dele de definir as coisas. E uma vez ele usou uma figura, eu não acho que é a melhor para definir a igreja, mas ele disse, referindo à igreja, que no zoológico de Deus tem todo tipo de bicho. Eu não gosto dessa figura, mas eu não conheço uma melhor para descrever a igreja, né? De fato, no zoológico de Deus tem todo tipo de bicho. Olha os bichos que tinha lá em Tessalônica. Vamos ver lá a partir do verso 14. Também exortamos vocês, irmãos. Os irmãos aqui, a igreja, junto com a sua liderança. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. A igreja era recém-fundada, né? E já era preciso Paulo dizer, olha, primeiro, admoesta os que vivem de forma desordenada. Viver de forma desordenada aqui no contexto significa viver sem trabalhar, tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje traduziu isso aqui, admoesta os preguiçosos. Admoesta os preguiçosos, aquele pessoal que vive às custas dos outros quando poderia trabalhar e ganhar o seu próprio pão. Paulo diz, isso é desordem, admoesta e exorte e repreende esses irmãos. Segundo, console os desanimados. Desanimados. Que não é difícil imaginar. A igreja estava debaixo de perseguição. A igreja estava sendo acuada pelos inimigos do Evangelho, o mesmo povo que expulsou o apóstolo Paulo. Não é difícil o crente desanimar. Com frequência você encontra crente desanimado. Qual é a tarefa dos irmãos com a sua liderança? Diz aqui, console esses irmãos. Consola os desanimados. Terceiro, amparem os fracos. Fracos na fé, vacilantes. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dúvida, fraqueja. Tem crente que é de alta manutenção. Alta manutenção. Gasta o tempo do pastor direto. Não estou dizendo isso para que vocês parem de fazer isso, né? Mas tem irmãos, né, que são de alta manutenção. E Paulo diz aqui, sejam pacientes para com todos. Tenham paciência. O que esse quadro mostra para vocês e para mim? É que não existe uma igreja que seja perfeita. Quer seja uma igreja recém-fundada como essa, pelo apóstolo Paulo, quer seja uma igreja antiga, você vai encontrar todo tipo de bicho no zoológico de Deus. Todo tipo. Eu preguei isso no culto da quinta-feira, no culto das 5 horas, e na saída flagrei 2 irmãos conversando, dizendo, que bicho é tu? Flagrei essa conversa. Então, eu não faço isso com esse propósito, tá certo? Mas você pode se perguntar que bicho é você. Então, irmãos, lembremos disso, que a igreja de Deus é assim, e, portanto, sejamos pacientes para com todos. Havia também, esqueci de mencionar no verso 15, Paulo diz, tenham cuidado para que ninguém retribua a outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Havia também irmãos lá que estavam querendo pagar na mesma moeda alguém que, porventura, tinha lhe ofendido ou tinha defraudado de alguma maneira. Em seguida, terceira categoria, Paulo traz instruções individuais, em particular e para o culto. A primeira categoria foi com relação aos líderes, máximo apreço e consideração. Em segundo, para com os membros da igreja, paciência para com todo esse tipo diferente de pessoas com problemas diferentes que precisam de ajuda. E terceiro, individualmente, a partir do verso 16. Primeiro, estejam sempre alegres. Não é interessante que isso é dito para uma igreja perseguida, uma igreja acuada pelos judeus, pelos gentios, pelos pagãos? Estejam sempre alegres. Por quê? Eles estariam sempre alegres quando estavam perseguidos e perdendo seus bens, perdendo sua liberdade e tudo mais, porque eles tinham um tesouro que valia mais do que qualquer outra coisa que os soldados romanos pudessem tirar.
que era aquela luz, aquela verdade, a certeza de que não seriam destruídos no dia do Senhor, de que eles foram destinados para a salvação e não para a ira. Por isso, vivam sempre alegres, vocês são eleitos, amados de Deus. Vivam sempre alegres, pensando na grande salvação que Deus lhe dá. Segundo, verso 17, orem sem cessar, em toda ocasião, em todo momento, quer seja silenciosamente, quer seja em voz alta, quer seja com alguém, quer seja com ninguém, quer seja no trabalho, quer seja em casa, na rua, onde vocês estiverem, orem o tempo todo, busquem a face de Deus, entreguem a Ele os seus problemas, agradeçam a Deus por tudo, confie a Deus os seus cuidados, dependa de Deus em todo o tempo, orem sem cessar. É a segunda orientação de Paulo. A terceira, verso 18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as ocasiões, deem graças a Deus, sejam agradecidos a Deus, não sejam mal agradecidos, não sejam murmuradores, não sejam reclamões, não fiquem falando mal da vida, culpando as outras pessoas pela sua miséria, mas em todas as ocasiões sejam gratos, porque vocês sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deem sempre graças, porque Deus não predestinou vocês para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para vocês. Em quarto lugar, do verso 19 até o verso 22, Paulo traz orientações sobre como proceder no culto com relação à pregação da palavra de Deus. O quadro aqui é o seguinte: nas igrejas apostólicas daquela época, e Tessalônica não era exceção, muitos profetas se apresentavam no culto, trazendo uma palavra de Deus. E isso, é claro, era muito frequente, enquanto a Bíblia não estava completa, que é a profecia maior que nós temos do nosso Deus. Mas Deus levantava profetas nas igrejas que traziam uma palavra, não de adivinhação, adivinhar o que é que está errado na vida do irmão, ou denunciar aqueles que estão em pecado. A profecia nas igrejas neotestamentárias era uma palavra de instrução, exortação e orientação que a pessoa recebia de Deus pelo impulso do Espírito Santo. É nesse sentido que ele era diferente do mestre. O pastor mestre ensinava regularmente a igreja. O profeta, Deus levantava para trazer uma palavra de exortação, e geralmente era uma palavra baseada no Antigo Testamento, ou baseada na palavra de Jesus, ou no ensino apostólico. Só que havia sempre o risco de um profeta, ou de alguém que achava que era profeta, se confundir, ou dizer alguma coisa que não estava de acordo com a palavra de Deus. Ou havia o risco pior ainda, de que falsos profetas entrassem na igreja e que arrastassem o povo de Deus para doutrinas perniciosas. Então o que Paulo faz aqui em seguida é tentar balancear a questão. Por um lado, os tessalonicenses não deveriam desprezar as profecias, aquelas palavras que eram faladas no culto da parte de Deus. Mas, por outro lado, eles deviam ter critério, eles deviam examinar e julgar se essas palavras de fato eram de Deus, ficar com o que era correto e repelir aquilo que não vinha de Deus. Ouçam então, 19. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Eu creio que esses 4 versículos, eles estão tratando da mesma coisa. Quando ele diz, não apague o Espírito Santo na Bíblia é frequentemente representado pelo fogo, que ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, que purifica os nossos pecados. E o Espírito Santo age através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do ensino bíblico. Quando Paulo diz, não apaguem o Espírito Santo, o que ele está dizendo é, não sejam incrédulos, não sejam resistentes à palavra de Deus, não sejam desobedientes à verdade que o Espírito Santo está trazendo através da pregação da sua palavra. O verso 20, não desprezem as profecias. Aqui no caso, não desprezem o ensino que está sendo trazido pelo Espírito Santo e que é baseado na Bíblia, que tem como objetivo consolar, edificar, instruir e convencer vocês de pecado e mudar de vida. Mas, para não parecer que Paulo está dizendo que é para receber tudo sem crítica, ele diz no verso 21, examinai todas as coisas, e no contexto as coisas aqui são aquelas coisas ditas pelos profetas, examinai todas as coisas,
e retende o que é bem. O exame era para ser feito usando como critério do certo e do errado as escrituras do Antigo Testamento, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. O que não batesse com isso deveria ser descartado, como ele diz no verso 22, se abstenham ou evitem toda forma de mal, todo tipo de mal, especialmente o mal que vem através do falso ensino, do falso profeta, do herege que está querendo trazer coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Vocês percebem aqui o equilíbrio de Paulo. Não despreze as profecias, mas examine todas também. Como essa palavra é boa para nós, não é? Eu sei que muitos de vocês aqui vieram de igrejas onde vocês foram instruídos a não questionar aquilo que é dito lá na frente, pelo profeta, pelo apóstolo, pelo bispo, pelo pastor, e que se for questionar, a resposta que vai ouvir é essa: não toque no ungido do Senhor. Quem é você para falar de Deus, né? Quem é você para falar contra o servo de Deus? Só que a palavra de Deus aqui nos ensina a não sermos burros, a não sermos tolos, mas examinar o que é dito. E essa é uma das características da igreja reformada, sola scriptura. Se o que eu disser aqui nesse púlpito não estiver de acordo com a palavra de Deus, vocês têm, não é o direito, vocês têm o dever de me rechaçar e dizer: nós não aceitamos isso que o Senhor está ensinando, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Paulo termina no verso 23 e 24 com uma oração pelos Tessalonicenses. A oração vai assim: ele pede que Deus os santifique em tudo e manifesta a sua segurança de que Deus vai fazer isso. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Esse é o voto que Paulo faz, a oração que Paulo faz a Deus por aquela querida igreja de novos convertidos, passando por dificuldade. Ele não ora para que Deus os liberte dos seus perseguidores, mas ore para que no meio de tudo Deus os santifique. Quando Paulo diz que Deus os santifica em corpo, alma e espírito, Paulo não está aqui propondo uma antropologia bíblica, como alguns tomam esse versículo, porque a Bíblia define o homem com muito mais termos do que esse. Jesus mesmo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Então o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente corpo, alma e espírito. O que Paulo quer dizer aqui simplesmente é que Deus santifique vocês completamente, externamente o corpo e internamente alma e ou espírito, que nenhuma parte da existência de vocês esteja fora da influência santificadora do Espírito de Deus. Essa é a oração de Paulo por aquela igreja, e isso nos mostra que não há nada mais importante para uma igreja do que, de fato, ser abençoada com santidade da parte de Deus. E Paulo tem certeza de que sua oração será respondida. Verso 24: fiel é aquele que chamou vocês, ou aquele que chama vocês, está chamando vocês, que é Deus, o qual também fará isso que eu acabei de pedir. Ele fará isso que eu acabei de pedir, porque Ele é fiel. Ele começou a boa obra em vocês, e Ele vai continuar, ainda que Paulo esteja lá longe. O Espírito de Deus estava presente entre eles. Termina com as saudações de 25 a 26. Irmãos, orem também por nós. Paulo gostava de pedir oração aos crentes, porque Paulo era um homem de oração. É provavelmente o autor mais bem preparado do Novo Testamento, um erudito, um scholar, um homem que aprendeu com as maiores autoridades, versado na cultura de 3 culturas diferentes. Um homem que dominava várias línguas, entretanto, ele não dependia da sua capacidade intelectual, ele cobiçava a oração dos membros das igrejas. Orem por nós, porque eu dependo das orações de vocês. Segundo, verso 26, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu beijo de irmão. Gostei da tradução. No Antigo Oriente, era muito comum as pessoas se saudarem com um beijo no rosto. Homem beijava homem, mulher beijava mulher. Aqui no Brasil, um pouco diferente, não é? A gente sabe que se a gente começar a beijar homem no rosto, né, não vai prestar. Não vai prestar. O pessoal já vai, pastor beijoqueiro, beija tal. Então, a gente tem que entender que existe o princípio, biblicamente falando,
e a expressão cultural daquele princípio. O princípio é esse: vocês se cumprimentem fraternalmente como irmãos que vocês são em Cristo. A expressão desse princípio no Antigo Oriente era beijo na cara, homem com homem, mulher com mulher. Mas no Brasil não é beijo, é um abraço, não é? Um abraço, é como se Paulo estivesse dizendo assim: abrace o seu irmão, abraço, dê um abraço nele, né? Como expressão da comunhão e da união que vocês fazem. Talvez seja por isso que no meio do culto, às vezes, um pastor diz assim: vire para o seu irmão e dê um abraço aí. Eu não acho que isso deva ser feito, né, no culto. Podemos fazer depois do culto. O pior que eu vi uma vez, fui pregar numa igreja, não vou dizer o nome, e tinha uma pastora pregando, né, e tal. Quando terminou, ela disse: vire para o irmão ao lado e diga: você é lindo. Olhei para o irmão ao meu lado e disse: a Bíblia proíbe que eu minta, irmão, então não vou dizer absolutamente nada, né? Mas são expressões, né, de... O que Paulo quer é que aqueles irmãos demonstrem afeto uns pelos outros, carinho uns pelos outros, não somente com palavra, mas com gesto, com toque. Então, um abraço, um aperto de mão, um tapinha nas costas, não é? Então, isso tudo cumpre o que Paulo está dizendo aqui. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. A última orientação de Paulo, ele diz: eu peço com insistência, estou no verso 27, peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. A expressão peço com insistência, na língua grega, traduzido literalmente, é eu conjuro vocês. Paulo coloca a igreja debaixo de juramento. Conjuro vocês para que vocês leiam essa carta a todos os irmãos. Por que Paulo faz isso? Primeiro, porque a carta substituía a presença do apóstolo. Paulo não podia estar lá, mas a carta falava por ele. Então eles deviam ler aquela carta e receber aquela carta como se o próprio Paulo estivesse falando presentemente. Isso mostra para nós, isso é uma das bases que a gente tem para dizer que nós não precisamos de apóstolos. Nós não precisamos de apóstolo, porque todo dia eu abro aqui e eu encontro o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Mateus. Todos eles estão aqui. Eu não preciso de apóstolos hoje, porque os verdadeiros, eles já escreveram, e as cartas deles substituem a presença deles de uma vez para sempre, para toda a igreja. É por isso que a igreja, ela sempre foi chamada Igreja Católica Universal. Católica porque ela existe no mundo todo. Desculpa, Igreja Católica Apostólica. Católica porque existe no mundo todo, e apostólica porque ela se baseia na doutrina dos apóstolos. O que a gente não concorda é com romana. Eu não tenho nessa frase, Igreja Católica Apostólica Romana, eu só tenho problema com romana. Mas o resto está correto. A Igreja de Cristo é universal, ela está no mundo todo, ela é apostólica, porque ela é baseada no ensino dos apóstolos. Exatamente porque os escritos dos apóstolos é que formam a base da nossa fé e da nossa esperança. O último versículo aí, o apóstolo Paulo termina, o verso 28, com a bênção apostólica: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos, além do que foi já exposto? Eu vou tentar resumir rapidamente. Primeiro, guarde isso no coração, esse é o resumo do texto: a vinda do Senhor é certa. Ele haverá de voltar, ele virá para buscar o seu povo, aqueles que foram eleitos para a salvação, e ele vem para julgar os ímpios e os destruirá repentinamente, sem que haja escape. Segundo, Deus não nos destinou para a ira que vai ser derramada sobre os ímpios, mas Ele nos destinou para a salvação, não porque nós mereçamos coisa nenhuma, mas porque Cristo morreu por nós, para que nós, em vida ou em morte, estejamos unidos a Ele, que isso seja de encorajamento para essa igreja. Portanto, à luz disso tudo, nós vivamos vigiando como dono de casa, como soldado armado, pronto para o combate, e cumprindo nossos deveres para com os nossos líderes, uns para com os outros, diante de Deus, participando e aproveitando dos cultos. Essa é a minha palavra final para vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os guarde e que vocês sejam uma igreja abençoada como essa igreja de Tessalônica, com a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar. Bendito seja nosso Deus, o teu santo nome,
porque o Senhor nos deu o ensino dos apóstolos que está aqui registrado, como se o próprio Paulo estivesse falando aqui nessa assembleia nessa noite. Nós te damos graças pela inspiração das suas palavras, nós te damos graças porque o Senhor ama a sua igreja, te damos graças porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante teu Filho Jesus, que por nós morreu. Louvamos o teu nome, oramos por essa amada igreja e pedimos a tua bênção sobre ela, em nome de Jesus. Amém.